Muito boa tarde, Manaus. Muito boa tarde, Amazonas. Agora são 13 horas e 5 minutos. O meu fortíssimo abraço a todos que acompanham a programação da Band Amazonas. Seja você, meu amigo e irmão da capital, seja você, minha amiga e irmã do interior do estado do Amazonas. Estamos começando mais uma edição do programa Cidade Urgente, neste clima super maravilhoso, um clima bom de quarta-feira. E claro, contamos sempre com a sua participação através dos números que aparecem no seu vídeo. Números da nossa produção, números também que você pode participar ao vivo através do 2101-7026, ou se preferir você pode interagir junto conosco através das nossas redes sociais, do Facebook do vereador Álvaro Campelo, ou se preferir também do programa Cidade Urgente. Você também pode mandar o e-mail através do cidadeurgenteam@gmail.com, cidadeurgenteam@gmail.com. O vereador Álvaro Campelo está no trânsito da nossa cidade, mas se ele der tempo, ainda vai chegar aqui para conduzir o programa aí do programa Cidade Urgente. Minha gente, hoje, como toda quarta-feira de costume, vamos falar sobre algum tema relacionado à nossa sociedade, algum tema relacionado a questões cotidianas do nosso povo amazonense. Desta vez recebemos o advogado Cristiano Filho, ele que vai falar um pouco sobre as questões trabalhistas, mais especificamente questões do acidente de trabalho. Doutor Cristiano, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, agradeço muito esse programa Cidade Urgente, pelo espaço concedido, para a gente esclarecer as pessoas dos seus direitos, porque muita gente reclama da linguagem jurídica, e o povo não consegue compreender o que se passa dentro dos tribunais para as pessoas mais simples do povo, que são elas detentoras da maioria dos direitos. Então hoje nós vamos esclarecer um problema que vem afetando bastante a cidade de Manaus, devido às condições de trabalho da Zona Franca de Manaus. Claro que hoje nós sabemos que a Zona Franca de Manaus já não está naquele pleno trabalho que tinha antigamente, com aquela sobrecarga de horas extras que ocasionou esforço excessivo para a grande maioria dos trabalhadores, causando várias doenças ocupacionais e doenças relacionadas ao trabalho. Então nós vamos esclarecer, porque tem muitas pessoas que ou estão afastadas do trabalho por doença, ou estão trabalhando com redução da sua capacidade de trabalho. Nós viemos esclarecer porque a maioria das pessoas entende que acidente de trabalho é aquele que você pega, mete a mão numa máquina, perde os dedos, ou aquele que toma um choque elétrico. Claro que isso é acidente de trabalho. Mas esse é um acidente de trabalho clássico. E hoje nós vamos esclarecer outras doenças que a legislação considera como acidente do trabalho. Muito bem, então o doutor Cristiano Filho, ele que é o nosso entrevistado de hoje, e você, claro, pode participar, fazer sua pergunta ao vivo, diretamente do 2101-7026, você pode participar, deve participar, aí você pode tirar suas dúvidas sobre as questões trabalhistas. Muita gente que a gente vem sempre acompanhando nos tribunais aí da nossa cidade, buscando seus direitos, tanto também da área industrial da nossa cidade, como também algumas empresas de pequeno e médio porte, também do centro da cidade, enfim. Muita gente que tem esse tipo de trabalho, que tem esse tipo de dúvida. Então você pode fazer sua participação ao vivo através do 2101-7026. Doutor, qual é a principal motivo hoje? Existem muitas pessoas que vão até os tribunais, vão em busca dos seus direitos, né? Mas qual a expectativa, quais as doenças mais comuns associadas ao trabalho no estado do Amazonas? No estado do Amazonas, as doenças fatais, graças a Deus, não são as mais comuns. As doenças mais comuns, no nosso caso aqui, principalmente pela linha de montagem, são a bursite, a tendinite e o problema no túnel do carpo. Porque pelo exercício repetitivo, pela função de montador. Como a maior classe de trabalhadores em Manaus se constitui por montadores, então esta causa é a maior causa de acidente de trabalho em Manaus. O que acontece? Muitas dessas doenças, elas são maquiadas, porque ela é uma doença ocupacional, porque ela é em decorrência do trabalho. Mas quando o assistente social da empresa faz o registro dessa doença junto ao INSS, ela faz pelo Código 31. E isso gera uma série de perdas no direito do trabalhador. E claro que a empresa, quando é Código 31, é considerada uma doença comum. Então a empresa faz uma maquiagem
para parecer que é um Código 31. Então, tirando a responsabilidade da empresa quanto à doença do trabalhador. Então, é por isso que essas doenças, as pessoas têm que ter muito cuidado onde vão realizar os seus exames, porque até as empresas que oferecem o próprio exame, às vezes o próprio exame vem maquiado. Já tivemos muito caso no escritório. Eu não vou dar o nome aqui das clínicas que são vinculadas a essas empresas, mas muitas clínicas fizeram um teste quando as pessoas foram, as que têm condições, né, que a maioria dos trabalhadores não tem condições por isso que fala assim, o pobre não tem o direito de proteger na justiça. Caso dessas questões, porque é uma clínica dessa que você prova que ela adulterou o resultado do exame, e a pessoa vai, por exemplo, para um outro estado, faz o mesmo exame em Belém, faz um exame em São Paulo, e já vem com outro resultado. Diferenciado, né? Diferenciado. Que cria um nexo do trabalho com a doença, aí a pessoa vai ter o direito. Porque às vezes a pessoa fala, por que eu tenho uma bursite, meu colega tem uma bursite, eu entrei na justiça e perdi, e meu colega ganhou. Se nós temos a mesma doença, trabalhamos no mesmo posto de trabalho. Muitas vezes acontece isso nos nossos tribunais, devido a esses exames mal realizados. Doutor, nós temos a participação do nosso telespectador. Caiu a ligação? Então você pode participar, tá bom? 2101-7026. Você também pode interagir através do Facebook do programa Cidade Urgente ou então do vereador Álvaro Campelo. Mas 2101-7026. Temos telespectador? Alô, você do telefone, boa tarde. Oi. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Pode ficar à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ele. Eu sou produtor rural, da zona rural de Iranduba. Município de Iranduba. Pode falar, amigo. Com essa atividade eu ganhei 2 hernias de disco. Eu gostaria de saber quais meus direitos sobre isso. A questão, o trabalhador rural, em suma, ele tem os mesmos direitos do trabalhador urbano. Mas na casa do trabalhador rural, ele tem que provar que ele é trabalhador rural, ao contrário do trabalhador urbano, que ele tem a prova através da CTPS. No caso do trabalhador rural, ele vai ter que ter aquela prova da filiação do sindicato, o documento da terra. Uma coisa que nos outros estados é bastante simples, no Amazonas é bastante complicado, porque as terras aqui não estão regularizadas. Às vezes a pessoa mora na terra há 20, 30 anos, há 10 anos, e não está com a terra no nome dele. Então fica difícil a prova, porque também a política agrária aqui no Amazonas ela é bastante fraca. Não há um cadastro confiável de saber, olha, no município, por exemplo, de Careira da Várzea, quem são as pessoas que realmente são agricultores, quem são pescadores. Às vezes a pessoa está no cadastro e não é pescador, e às vezes o pescador não está no cadastro. Então o que acontece? No caso dele que ele tem hérnia de disco, se ele der entrada, ele vai ter que procurar um INSS, dar entrada. Caso ele não conseguir, ele vai ter que procurar um advogado para dar entrada na Justiça Federal. Existe uma lenda dizendo que a pessoa pode dar entrada sem advogado na Justiça. Isso não existe, né? Eu entendo que a pessoa ela deve ser representada da melhor forma possível. Por exemplo, se fosse verdade que qualquer pessoa poderia defender, também seria verdade que qualquer pessoa poderia ir num médico. Por que quando as pessoas que detêm o poder econômico ficam doentes, vão logo para o Sírio-Libanês, não vão para os hospitais de Manaus? Eu acredito que existem médicos competentes dentro do hospital de Manaus, plenamente. Mas os recursos, os métodos utilizados, talvez não tenha acessível para o médico. Lá no Sírio-Libanês vai ter. O jurídico é a mesma coisa. A pessoa existe, além de dar entrada e de ter o seu direito, ela tem que provar o seu direito. Então as pessoas, às vezes, tipo a pessoa trabalhador rural, que é o caso mais comum. Às vezes a pessoa perde uma ação desse, como nesse caso, perde simplesmente porque leva o vizinho dele, chega no dia da audiência, a juíza pergunta, o senhor é amigo íntimo dele? Aí a pessoa chega lá e diz, sou amigo íntimo, já não pode mais ser testemunha. Aí já perdeu quase a causa. Perdeu a causa por uma fatalidade. É porque, às vezes, o advogado dizer por isso, não, Vossa Excelência, amigo no interior, ou você é amigo ou você é inimigo. Então você tem que mudar a sua pergunta para demonstrar a realidade da pessoa que mora no interior. Por exemplo, o cara que é vizinho ajudou ele uma vez, já considera amigo no interior. E às vezes ele nem conviveu com ele, não tem aquela convivência familiar. Então às vezes a pessoa perde uma causa por bobagem, por mau assessoramento jurídico. Principalmente as pessoas mais humildes. Nós temos no escritório
Isso aí não é a brincadeira. De cada 20 atendimentos que eu faço, somente 4 pessoas eu posso pegar as causas. Por quê? Porque a pessoa já tentou ir na justiça, perdeu a causa, às vezes várias vezes, ganha, aí transitou julgado. Depois de transitar em julgado, eu não posso mais alterar o resultado. As pessoas têm que entender que esses direitos previdenciários e trabalhistas é tiro único. Ou você ganha ou você perde. Então você não cabe arriscar, não vou contratar advogado porque ele vai me cobrar honorário. Mas o honorário, na maioria desses casos, nessas causas sociais que eu chamo, ele é pago no final. Entendeu? Então a pessoa vai ganhando e vai pagando. Então é melhor você ganhar e ter uma estabilidade no resto da sua vida, que você pegar e arriscar a sua vida de contratar vai na defensoria. Na defensoria você é atendido por estagiário, que o defensor não tem condições de analisar todos os processos. Agora, doutor, em relação ao nosso telespectador, ele que se encontra acidentado, né? Qual é o direito dele em relação à empresa e também ao INSS? Aí é que não identificou. Se ele é um trabalhador, trabalha para os outros, né? Se a propriedade é dele, ou se ele está trabalhando por conta própria, na terra dele. Ele tem o mesmo direito, ele vai ter o direito ao auxílio acidente do trabalho, mas é isso que eu estava lhe falando. A questão toda é do trabalhador rural, que se difere do trabalhador urbano, é quanto à prova que ele realmente é um trabalhador rural. Vamos ao telefone, doutor? Temos mais uma participação ao vivo. Alô? Alô, você do telefone, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Meu nome é Roberto. Roberto, pode ficar à vontade e faça sua pergunta. É o seguinte, eu fui demitido por justa causa e eu não recebi nada. Eu era da CIPA e a fábrica me mandou embora. Como é que eu devo fazer nessa situação? Olha, você sendo da CIPA, a justa causa, se essa justa causa realmente aconteceu, geralmente, eu vou dar um exemplo bem comum que acontece quando o cara é membro da CIPA e começa a realmente fiscalizar a empresa. O que eles fazem? Eles pegam um funcionário, eu não sei se ele vai poder retornar para ver se geralmente... Sempre nós temos um atendente que está... Aí ele tem um funcionário e esse funcionário faz tipo uma briga com esse rapaz, que é da CIPA. Aí ele demite um funcionário e recontrata o outro. Para quê? Para ele justificar a justa causa por má conduta dentro da empresa. Porque a justa causa pode ser dado para membros da CIPA. O que não pode ser dado é sem justa causa. Então a maioria das empresas forjam uma justa causa para demitir um membro da CIPA, que não cometeu auto infracional. O que vai acabar nesse caso? Se for esse caso, né? Ele não cometeu uma falta grave, e foi criado uma falta grave para ele ser demitido. Nesse caso, ele teria direito de reingressar na empresa. É claro que vai ser mediante provas, mediante um argumento jurídico muito bem elaborado. Ele vai, além de reingressar, ele vai caber danos morais contra a empresa. Entendeu? Porque o direito, ele não tolera a fraude. A fraude, ela beneficia a empresa naquele primeiro momento. Agora, se você provar que a empresa está fraudando para não ter um funcionário da CIPA que está realmente fiscalizando as questões da segurança e do acidente de trabalho, ele vai ter o direito de reintegrar na empresa com o pagamento de todos os salários que ele ficou afastado e mais a indenização por danos morais. Doutor, através do Facebook chegou essa pergunta da dona Maria de Lourdes, do bairro da Compensa. Muitos aposentados, quando passam a receber seus benefícios pelo INSS, têm seu auxílio acidente cortado ou cancelado. O aposentado pode reaver seu benefício de auxílio acidente? Olha, isso aí era uma questão que a gente estava brigando para todos os aposentados no escritório. Que todas as pessoas que sofrem, por exemplo, o cara perde 4 dedos da mão e volta a trabalhar. Tem os outros dedos, continua. Ele tem uma perda na capacidade de trabalhar. Ele não vai trabalhar igual uma pessoa que tem os 10 dedos, mas ele tem condições de trabalho. Então ele volta e ganha um auxílio acidente. Antes deste governo que dizem que é do trabalhador, né, não vamos entrar muito nesse produto, até 97, todos os trabalhadores tinham direito de acumular o auxílio acidente do trabalho com a aposentadoria. A partir de 97, foi cortado isso. Então nós conseguimos, para todos os trabalhadores que se acidentaram antes do ano de 97, eu acho isso uma injustiça, mas é o que o tribunal está dando. Então eu estou passando, a notícia não é do doutor Cristiano Filho, é o que o tribunal reconhece.
Todo trabalhador que se aposentou hoje, por exemplo, e teve um acidente antes do ano de 97, ele tem direito a acumular. Quem se acidentou após o ano 97, nós não estamos conseguindo fazer ele ganhar na justiça. Eu entendo que isso é uma grande quebra do princípio de direito, do direito de igualdade. Por exemplo, se tem 2 trabalhadores, um se acidenta em 97, passou o ano de 98, o outro trabalhador do lado vai ser com o mesmo acidente, não vai ter direito. Mas isso não sou eu que estou falando, isso foi a interpretação legislativa do trabalhador. Muito bem, agora são 13 horas e 20 minutos. Gostaria de dar um recado super importante para você do bairro do bairro do Jorge Teixeira, na zona leste da cidade de Manaus. Uma caravana do consumidor vai ser realizado neste sábado, dia 29, a partir das 8 horas da manhã, na Escola Municipal Irã de Lima Caminha, na Avenida Altais Mirim, do bairro no Jorge Teixeira. Confirmado aí muitas pessoas envolvidas, como a Ouvidoria Municipal, a assessoria Jurídica de Defesa do Consumidor, da Ouvidoria também, Instituto de Identificação, a Segunda Via de RG, Procon Estadual, Procon Municipal, Defensoria Pública, Manaus Ambiental. Você também terá aí a representação da TIM, da Viva. Então você, amigo e irmão, é convidado para que neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, neste sábado, dia 29, na Escola Municipal, produção, mais uma vez, Escola Municipal Irã de Lima Caminha. Então, alô Zona Leste, alô Jorge Teixeira, você é o nosso convidado especial. Agora são 13 horas e 21 minutos. Agora, doutor, em relação aquelas pessoas que trabalham, né, de forma avulsa, principalmente em salões de beleza, né, que tratam com cabelos, com unhas, né, com questões... Telespectador, vamos lá, produção. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Caiu a ligação. Então, Reverendo doutor, sobre questões também das pessoas que trabalham em salões de beleza, trabalham avulso, mas sofreram algum dano por conta daqueles produtos químicos. Tem direitos também? No meu entender, é que existe uma questão relativa ao vínculo trabalhista nesse caso desses salões, porque geralmente a pessoa monta um salão, né? 90% desses salões são assim. E a pessoa que trabalha lá faz o meio a meio. A pessoa entra no salão, trabalha e divide meio a meio. Então, existem muitas questões se essa pessoa tem vínculo empregatício com o dono do salão ou não tem vínculo empregatício com o dono do salão. Neste caso, eu entendo que a legislação trabalhista diz que tem vínculo. Por quê? Porque a pessoa, o dono do salão, exige que ele chegue num horário. Exige que aquele horário seja cumprido. Se a pessoa falta, ela substitui. Então, ela existe uma subordinação do cabeleireiro ou da manicure com o dono do salão. Neste caso, se existir danos à questão do produto químico, a do manicure, ao corte, eu entendo que caberá o dono do salão indenizar esta pessoa. Mas aí que vai estar toda a questão, se torna mais difícil, pelo mesmo motivo do trabalhador rural. Porque além de provar o dano, o nexo de causalidade, que é a relação do trabalho com a doença, vai ter que provar o vínculo empregatício. Então é um processo um pouquinho mais complicado. Mas com certeza, se existir subordinação, vai existir a obrigação do dono do salão de indenizar o seu trabalhador. Muito bem, agora são 13 horas e 23 minutos na Grande Manaus. Você pode participar, ainda dá tempo de participar, fazer sua pergunta ao vivo através do 2101-7026. O senhor tem falado também e tem até mesmo alertado a muitas famílias, a muitas pessoas que procuram seus direitos para sempre ter uma orientação de advogado, né? E existe ainda pessoas que buscam essas causas, buscam por conta própria, mas chegando lá se esbarram em vários processos, em vários impedimentos que, infelizmente, vem a ocorrer a questão da perda da causa, não é isso, doutor? Não, na realidade, existe uma campanha de certos órgãos para que... Eu sempre falo isso em todos os programas que eu vou, existe só 4 bestas que vão sem advogado. É o trabalhador, é o consumidor, é o contribuinte e agora o outro até me falhou a memória. Eu sei que dos 4... Então essas pessoas... Porque você não vê campanha no CDL... para os empresários sem advogado. Você não vê campanha no governo federal, a pessoa que entra com um processo de aposentadoria, que fala com o atendente, quando vai para a justiça, não vai ser o atendente, ele não vai bater boca com o atendente que atendeu ele no INSS, ele vai bater boca com o procurador
Senador da República. Vamos ao telespectador, rapidinho? Alô, você do telefone, boa tarde. Alô, boa tarde. A gente pediria que o amigo telespectador abaixasse só um pouquinho o volume da sua televisão, só pra gente conversar um pouquinho. Alô, boa tarde. Produção, caiu a ligação, né? Sim, doutor. Alô? Oi, boa tarde. Oi. Boa tarde, pode ficar à vontade. É Conceição aqui que está falando. Oi, dona Conceição. Eu queria saber, porque a gente meu peito ficou cego e a gente já fez dois processos pelo INSS, foi recusado. A gente entrou pela Defensoria Pública. Então já aconteceu a perícia e o juiz lá disse que ele, assim, duvidou da palavra dele, né? Vendo o laudo tudinho, disse que ele estava enxergando e tudo, mas não é verdade, que no laudo diz o que aconteceu com ele. Isso já vai fazer 1 ano e a gente ainda está nisso, esperando o resultado da juíza agora. E aí queria saber se é preciso da gente conseguir um advogado ou não. A senhora deixa só o telefone do seu contato com a nossa produção, que o doutor vai responder aqui. Essa questão, se a gente abrir o telefone de pessoas que procuraram entrar sozinho ou procurar a defensoria, não é culpa do defensor, é porque é muito sobrecarregado. Eu entendo que a divisão dos órgãos públicos está um pouco equivocada. Mas no caso dela aí, se nós abrirmos esse espaço, vai vir milhões e milhões, milhares de ligações. Se não chegar a 1 milhão de ligação aqui. Metade da população vai ter um caso semelhante para contar, se não foi com ela, foi com o parente da pessoa. Esse caso, no caso dela, tem que fazer uma avaliação no processo. Por isso que o processo não depende só da pessoa perder a visão ou não para ganhar uma aposentadoria. Tem que ver o vínculo empregatício, tem que ver quando foi que essa pessoa começou a perder a... Às vezes um estagiário ele faz um processo, eu garanto que esse processo, eu não vi o processo dela, mas eu posso quase chutar com certeza que o processo dela no máximo tem 2 folhas. Se você botar ela no ar e dizer, a sua inicial tem quantas folhas? Ela vai dizer 2 folhas. Vai ser assim, fulano de tal perdeu a vista dia tal, pronto, acabou-se. Não fez o vínculo necessário legislativo. E o juiz, que também está sobrecarregado em Manaus, que tem que julgar mais de 5, 6 mil processos por ano, ele vai ler, ele vai ver a data, vai ver a perda da visão e vai julgar. Aí se tiver outros fatos supervenientes, como ela está dizendo, não, mas na perícia eu tenho uma perícia de um especialista dizendo que ele teve a perda de visão. E ele teve um médico lá no INSS que ele achou que não perdeu a visão. Então, o que aconteceu? O juiz pegou o médico judicial, que é o médico que ele confia, e deu o parecer dele. Porque as sentenças elas são feitas de forma rápida. Então, se você não tiver um defensor para chamar aos pontos corretos da inicial, né? Porque às vezes o advogado só fala uma frase e ganha causa. E neste caso aí, pode ter sido uma grande injustiça, e se ele perder, ele não vai ter direito a recorrer. Agora, com certeza, muitos telespectadores querem tirar mais dúvidas, mas já estamos chegando ao final do nosso programa. Agora, doutor, quem pode procurar? Onde o senhor está localizado? Telefone de contato? Eu tenho telefone de contato, é o 3233 7696. 3233 7696. É na Avenida Leonardo Malcher, 358. Passando a Luiz Antoni, na descida ali, porque às vezes a pessoa, que é Leonardo Malcher, não tem a numeração muito certa. Certo, né? Então é passando a Luiz Antoni, é indo lá tipo se fosse para o São Raimundo, mas ali não é uma rua sem saída, ali na Leonardo Malcher. É Alves Lima, o escritório Alves Lima. As pessoas muitas vezes querem falar com o doutor Cristiano, nós somos uma equipe. Então, cada pessoa lá no meu escritório ela é especializada numa área. Quando ela é indicada pelo doutor Cristiano, fale com o doutor Edson, é a mesma coisa que você está falando comigo, porque a procura é muito grande. Então, a gente organiza para que as pessoas sejam atendidas, que levem seus documentos. A gente, lá no meu escritório, tem uma política de não haver retenção de documentos. Então, a pessoa pode ir tranquila que eu não seguro documento de ninguém. Se a pessoa... Ela tem que ter uma confiança no seu advogado, que advogado é confiança. Advogado e contador, você só deve contratar quem você realmente confiar. Se você for lá no meu escritório e não confiar no trabalho da nossa equipe, você pode sair tranquilamente. Ok, doutor Cristiano, muito obrigado pela sua participação. Você aí pode entrar em contato com o doutor Cristiano e fazer, claro, a sua consulta. Mais uma vez, convidamos a você, amigo ouvinte, amigo telespectador, da Caravana do Consumidor, que vai acontecer neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, na Escola Municipal
Municipal Irandi Lima Caminha, na Avenida Altais Miri, no bairro do Jorge Teixeira, na zona leste da cidade de Manaus. Já confirmados aí a Ouvidoria Municipal, Assessoria Jurídica, Defesa do Consumidor e também o PROCON Municipal. Instituto de Identificação para tirar em segunda via de RG, PROCON Estadual e Defensoria Pública. Também estarão presentes aí Manaus Ambiental e as operadoras TIM e Vivo. Meus amigos e irmãos, já estamos encerrando mais uma edição do programa Cidade Urgente. Contamos com a sua participação amanhã, a partir das 13h55. Na sequência da programação da Band Amazonas, vem aí o Ação na TV com Nonato Oliveira.